Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast da Global Work, o GWCast. Com certeza trazendo cada vez mais conteúdo impactante, informativo, fazendo realmente fazer o seu negócio cada vez mais ser impactado. Temos aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa que nós nos conectamos em alguns eventos, que vem cada vez mais trazendo impacto na vida de pessoas, fazendo com que outros empresários também sejam impactados. Rodrigo Leite, contador, mentor de empresários, é o nosso convidado de hoje. Vocês não podem perder esse podcast. Nos acompanhe no @globalworksso, também no @Rodrigo Araújo CEO. E esse podcast também está ali gravado, disponível no YouTube, no @globalworksp. Seja bem-vindo, Rodrigo Leite. Obrigado, um maior prazer estar aqui. Muito bom, Rodrigo Leite. Queria, para começar esse início, esse bate-papo interativo, falar um pouquinho aí da sua história, né? Como contador, como empresário, como mentor, bastante atividades. Pai de família, 4. 4 filhos, então tem bastante atividades. Como o Rodrigo cresceu de forma tão exponencial. Eu comecei como office boy, né? Então, com 12 anos de idade, no primeiro escritório de contabilidade. Então, a contabilidade, ela tá na história nos 30, quase 32 anos de carreira, né? E ali, como office boy, eu entendi que o mundo da contabilidade, ele era um mundo que poderia ter muito crescimento. Então, eu fui galgando, né, de escritório para escritório, mas fui para o escritório bem maior ali, onde eu fiz toda a minha carreira. Claudemir Ferreira foi o contador responsável. Acredito que por 70% da base que eu Que tenho de legal. contabilidade. O cara que me ensinou tudo, me tinha como um filho. Eu fiquei 5 anos no escritório dele. E aí eu entendi que eu queria voos mais altos, né? Então eu falei para ele, Claudemir, eu preciso conhecer as empresas, eu quero trabalhar para a empresa, eu não quero ficar num escritório de contabilidade. Eu quero fazer parte de ser um CFO, ser um CEO, queria fazer carreira dentro da empresa, né? E aí eu entrei numa empresa multinacional muito cedo, e ali eu fiz carreira nela, e aí eu fui trocando. Então, Grupo Camargo Correia, Cotel Lucent, Fertilizantes Eringer, então eu trabalhei em muitas empresas muito grandes. Mas aí você alcança o sucesso, né? Mas será que você alcança o seu sucesso? Porque quando você está trabalhando para uma empresa, especificamente ali na CLT, tudo que você faz é em função da empresa, é em função desse sonho desse empresário. Eu falei, mas e eu, né? E o meu sonho? E o que eu quero? E ali eu falei, como eu tinha já a bagagem muito grande, a minha esposa falou, Rodrigo, se você tivesse um escritório, se você fosse contador de Sempre a mulher, empresa, né? sempre. A minha fase ali foi a Fabiana. E aí até que ali no churrasco no meu pai estava com um amigo dele que precisava resolver um problema na empresa e ele me contratou mesmo eu sendo CLT. E ali nasce o escritório. Então, teve a base muito da Fabiana, mas também teve a base desse cliente, ele chama Walter, é meu cliente até hoje, que ele virou para mim e falou: "Você é um diamante bruto. Então, Olha que legal. invista nisso." E aí, o escritório está aí há 14 anos já, muito bem posicionado, graças a Deus. Resumidamente, é essa história. Muito bom, Rodrigo, muito bom. E essa questão hoje de você mudar o seu mindset, né? Porque eu conheço um pouco da sua história, o pessoal talvez não acompanhe, para você poder dizer um pouquinho para o pessoal, né? Porque você era um contador, como muitos contadores, muitos empresários também, como eu, da área da saúde ocupacional e segurança do trabalho, e que você muitas vezes sentia ali, né, Rodrigo, um comichão, uma vontade de fazer mais, você tinha o seu escritório consolidado, só que você queria também, como você mudou de nível do CLT para montar um negócio, agora você queria fazer o seu negócio chegar talvez onde ele está chegando hoje. O que que te motivou? O que que fez você mudar essa jornada? É que, na verdade, eu acho que eu estava como muitos empresários. Eu achei que eu estava no topo. Eu achei que eu não tinha para onde crescer, que o escritório estava muito bem, quantidade de faturamento, clientes. Até que eu resolvi ver como estava o mundo lá fora. Eu estava na minha bolha, né? Sim, Então, eu tinha sucesso,
dentro do meu escritório. E quando eu fui para essas imersões de contabilidade, esses treinamentos, no segundo que eu fui era contabilidade facilitada, e ali eu conheci o Johnny Martins. E ali eu também entendi que eu era um cisco. Então, tudo na minha cabeça que eu tinha colocado como grande escritório, estava bem posicionado. Não tinha nada de grande, não tinha nada de posicionamento. E ali, conhecendo o Johnny, eu falei, opa, eu posso ser muito maior do que eu imagino ser, né? E ali foi quando eu mando um convite para ele, né? Eu escrevo Aham. dizendo que eu gostaria que ele me mentorasse. E aí eles me ligam, eu entro pro clube e de mentoria dele, o Fire, ali para mim foi a mudança de mentalidade. Então, através do Johnny, eu tive algumas mentorias individuais com ele. Então, ele me deu todo o caminho do que eu poderia ser. Então, foi o Johnny que falou: Rodrigo, você vai ser mentor, Rodrigo, você vai ser palestrante. E eu ali falei: gente, acho que ele tá falando com outra pessoa, né? E realmente, porque o mentor, ele já andou o seu caminho, né? É diferente. Então, o que ele tá te ensinando, quando ele vê em você algo, é porque ele já viu tudo acontecer. Então, Sim, ele já passou por esse caminho de pedra. Então, para ele é muito fácil de apostar em você, porque sim. ele viu nascer alguém. E ali eu fui sem parar, assim, eu segui cada palavra, cada insight, cada pedido, e em menos de um ano ali eu já estava em patamares que eu nunca imaginei estar. Então devo muito ao Johnny, ao Clube de Negócios Fire. Hoje eu não estou mais no Fire, eu estou no Clube Ouro, que é o Energy, porque o crescimento aconteceu de forma assim, sem esperar. Então, empresários, de fato, tem que estar conectado a um clube de mentoria, a alguma coisa ligada a um treinamento para expansão de mente. Muito bom, Rodrigo, muito bom. E foi interessante que você falou, né? Eu também faço parte aí do Fire Club, também tenho como mentor aí o Johnny Martins, é a referência, né? Sim, Então, a questão da referência, pessoal, é o que realmente muda todo o jogo. Então, eu estou aqui em São Paulo hoje, tenho uma estrutura, tenho uma clínica. Muitas vezes a gente começa a olhar no retrovisor quem? Os concorrentes. Ah, eu tenho um concorrente A, eu tenho um concorrente B, eu tenho um concorrente C. E por muitos anos, Rodrigo, a referência minha era os concorrentes. Tentando fazer algumas coisas parecidas, tentando fazer outras coisas diferentes. Mas quando você entra num outro mundo, como esse mundo que você acabou vivenciando, eu estou também vivenciando de eventos, de mentorias, e como você colocou muito bem, a gente talvez se acha grande, a gente se acha talvez com certo status, e aí vê um cara como o Johnny, né, o que ele conquistou em pouco tempo, a energia, a intensidade que ele tem, a frequência muito alta e a constância que ele exerce em todos os negócios, a gente pensa assim, eu achei que eu era bom, mas eu tenho muito, mas muito mesmo para melhorar. E aí, pessoal, o jogo começa diferente, né? A gente começa a querer mais, a gente começa a alçar novos voos, fazer coisas que a gente não imaginava, como ser mentor e palestrante, e aí a gente começa o quê? A se encontrar e se conectar com o nosso verdadeiro eu, porque até então a gente não sabia que tinha um eu escondido aqui dentro, né? exatamente. Então, quando a gente tira esse eu aqui de dentro e joga e transborda ele para fora, a gente percebeu, puxa, tava há tantos anos, no meu caso 40 e poucos anos, esse eu aqui dentro. E agora eu consegui externalizar esse eu e esse eu vai impactar vidas, vai impactar pessoas, vai ajudar meus colaboradores a crescerem muito mais, assim como tenho certeza que ajudou os seus também. É, ontem eu estava com o Luciano Macário, ele foi até o escritório para dar uma palestra para os clientes. E ele estava falando sobre essa questão, né? A gente não pode olhar o nosso concorrente nunca, porque quem se compara para, e Isso. você vai parar, você estava parando olhando para Sim, ele. Agora, quem você mira, crescimento, né? perfeito. Então, se você tem um mentor, tem alguém que vai te tirar da caixa, não tem como você não crescer. Então você não Verdade. pode ficar ali olhando só quem tá, ficar se comparando. Você tem que ir além, né? Muito bom, muito bom. E hoje, hoje qual que você enxerga, Rodrigo, é o erro mais comum do empresário, né? Por que que muitos empresários, eles talvez até têm boa vontade, eles trabalham muito, né? Porque o empresário trabalha demais, né, pessoal? O empresário hoje que quer ser de alta performance, ele trabalha 10, 12, 14 horas. E às vezes ele trabalha muito, né? Mas não vê resultado.
E como que ele consegue mudar isso na cabeça dele, hein, Rodrigo? Com conhecimento. E se você não andar com pessoas que pensam diferente de você e acima do que você pensa, você não vai mudar a sua mentalidade. Porque hoje os empresários eles estão numa prisão, num sistema que eles criaram de cabeça, como se fosse uma operação, uma fábrica fazendo algum tipo de produto que ele não consegue ver resultado. Porque é sempre a mesma coisa. Ele não arrisca em nada, ele não se lança a fazer um podcast, ele não se lança a abrir um clube de mentoria, ele não faz nada. E aí, como que ele quer alcançar resultados diferentes? Então, eu falo que o melhor investimento, o que falta hoje, é os funcionários, os empresários investirem nele mesmo. Então, às vezes a gente coloca ali no DRE, né, todas as despesas, mas onde está a linha você? Porque tem que estar a sua linha. Porque o investimento, você sabe, a gente investe Sim, muito alto em clube de negócios. Mas eu falo para as pessoas, nós mudamos a nossa mentalidade. Então, quando a gente está investindo, não é sobre ter retorno financeiro, é sobre ter expansão de mentalidade. Porque com a expansão, as pessoas não sabem o poder que elas têm dentro da mente. E quando você expande uma mente, que é um computador muito alto que Deus fez pra gente, cara, você não consegue imaginar para onde a gente vai alcançar. Você não parou agora, né, no seu momento e você ficou falando os crescimentos todos que você teve em um ano e meio, um mês e meio que você está no clube. exato. Quantas coisas mudaram? E aí daqui a pouco você vai ter que se desligar, porque você falou, ó, nem vou pensar no que está acontecendo, porque eu nem imaginava que aconteceria isso em tão pouco tempo. Aí Sim, você acaba desligando e só foca em crescimento. verdade. E como que você acha, Rodrigo, que o empresário que ele busca esse conhecimento, né, ele busca esse acesso, ele busca esses referenciais diferentes, como que esse novo empresário, essa nova pessoa, ela consegue modificar a empresa dela, os colaboradores dela? Como que ele consegue impregnar esse movimento? É tudo pelo exemplo. Quando você vai para um clube ou você vai para uma mentoria, a primeira dica que eu dou é: essa pessoa te inspira? Porque se esse mentor que você está procurando não inspira você, não é o clube para você. Então, a pessoa que está responsável pelo clube te inspira, então segue essa pessoa. Ouve o que ela tem a dizer, coloque-a em prática, porque os clubes e qualquer questão de mentoria, ela vai te dar um suporte não só para você, mas também para a sua empresa. Quando você retorna, é possível, você liga uma máquina dentro de você. Então você muda, você não tem mais a responsabilidade de estar triste, você não quer, você tá bem, você quer cuidar de você, você começa a treinar, você começa a cuidar da sua família, você começa a estar mais com os seus filhos, você consegue entender que a sua vida não é sobre equilíbrio, é sobre acordo. Então você vai fazendo acordo, eu preciso trabalhar tal hora, eu preciso cuidar de mim tal hora, eu preciso estar com os meus filhos tal hora. E todo mundo vai olhando sua vida e fala, como você consegue, né? Quantas Você horas mesmo tem o sabe a seu dia? resposta, Quantas horas tem o seu dia, né? mas é organização, é agenda. E aí os funcionários começam a ver a prosperidade do empresário, porque mesmo com esse tanto de coisa que está acontecendo na vida dele, ele continua feliz, continua crescendo e continua mudando. Então, às vezes, num primeiro momento, o time não vai entender, mas a persistência sempre vence. Né? E se você tiver que trocar alguém, troque. Mas às vezes vai ter a laranja podre, alguém eu tive que trocar. Tive que trocar boa parte do meu time, que não entendia. Porque não adianta você ficar com pessoas que vão te trazer para baixo. Sim. É importante você saber, tá na hora de trocar? Troca. Não perde o time, não perde o que você está fazendo. Acreditou em você, aquilo tocou você, transformou você internamente. Então coloca isso para funcionar e vai. Muito bom, Rodrigo, muito bom. E é interessante, né, que é um processo, né? Então, o empresário, ele muda a mentalidade dele e em função disso, ele traz essa novidade para os colaboradores, e é o que você colocou bem, alguns vão comprar a ideia, né, comprar o que você está realmente modificando e ver que enxerga um horizonte diferente, e vai ter aqueles que acabam, né, de uma certa forma, não comprando essa ideia, de achando que talvez o empresário, né, pessoal, ele é muito doido, né? Eu vejo assim, o empresário ele quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, ele pensa num produto, ele já quer começar a colocar aquele produto. O empresário é assim, né? Ele quer agir, ele quer fazer. E muitas vezes a gente percebe que às vezes tem pessoas que querem talvez um pouco atrás, mas andar próximo do empresário, e tem pessoas que não querem seguir, que eles querem na direção oposta, que eles querem dificultar.
E aí é o que você colocou muito bem, né, Rodrigo? Que é a comunicação, é a conversa, mas tem situações que não tem jeito, né? A gente tem que cortar para quê? Para que isso não afete a cultura da empresa, que a empresa não seja afetada por uma pessoa que talvez está num mindset, numa mentalidade diferente e que não está disposta à mudança, né? Porque o empresário, para ele trazer uma mentoria, ele mudou a mentalidade dele. E ele quer que os colaboradores, os líderes, também modifiquem essa mentalidade dele, né? E você acha, Rodrigo, que todo empresário ele pode mudar essa mentalidade? Todo empresário ele consegue isso? Ou isso seria restrito para um percentual de empresários no Brasil ou no mundo? Na minha opinião, todo. Mas o primeiro passo que a pessoa tem que dar é não foque em ganhar dinheiro. Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa foca tanto no investimento, numa mentoria, ela quer o retorno. Será que isso vai dar retorno? Depende só de você. Então, para que você vai se preocupar com o retorno se você tem que fazer o trabalho antes? Então, invista, aplique tudo que tem ali, você vai desenvolver, não tem como você não se desenvolver. E automaticamente você vai ter o crescimento. Então, nem se fala em retorno. Então, eu acredito que toda mente pode expandir. Não existe uma pessoa que é limitada, ela não consegue fazer. Quantos casos nós vemos dentro dos clubes mesmos, pessoas que vieram de comunidade, pessoas que não tiveram instrução, pessoas que não tiveram educação, não tiveram nem acesso a isso. São grandes empresários faturando milhões de reais, empregando mais de 150 colaboradores. Então, como? Se essa pessoa tinha tudo para não ser alguém. Se essa pessoa mudou a mentalidade dela, qualquer pessoa pode mudar. Então, parece até clichê, né? Mas eu acho que ali no filme do Ratatouille, tem um momento que eu acho que deveria funcionar para empresário. Quando o Gusteau, ele olha o rato, ele vira e fala, né? Qualquer um pode cozinhar. E qualquer um pode expandir a mentalidade. Então não tem a crença da pessoa, a escolaridade, nada disso pode parar. Então, para uma mente que quer estudar e quer expandir, não tem como não acontecer. Invista em você. Muito bom. O que eu percebo, né, Rodrigo, até nas mentorias que a gente vem fazendo aí, a Evolution Class, que é para empresários, né, focado no empresários, e a Evolution Prime, que é mais para os líderes. Então, muitas vezes o empresário vem para mim, consegue mudar a mentalidade, mas a liderança dele, talvez também ele não consiga transmitir e não consiga passar toda a informação, conteúdo de uma forma que atinge a mente dele para ele poder modificar essa ação. Mas tanto para mim, não sei se para você também, acho que o que mais, muitas vezes o empresário e até o líder, ele pensa assim, vamos colocar um valor hipotético, eu tenho que investir 100 mil nessa mentoria. E aí ele começa a pensar, né? Você até colocou que na DRE tem que ter lá um investimento de você, mas ele começa a pensar, puxa, mas eu vou investir 100 mil, ou vamos colocar 120 mil por ano, 10 mil por mês. Puxa, será que esse passo está sendo certo? Será que esse passo realmente vai me mudar de nível? Será que não estão querendo vender mais alguma coisa, como o pessoal só vende alguma coisa que não vai me gerar uma entrega e vai me gerar uma frustração? Como que você enxerga isso, esse passo de fé que a pessoa tem que dar, tanto para com o mentor, como para com ele? Eu vejo que a espiritualidade aí é muito importante. Porque quando você tem Deus, você acredita em Deus, toda decisão que você vai tomar, ela vai te dar paz. Não é que ela vai ser resolvida. Então, olha quantos porquês você colocou. Então, eu não entendo por que que o empresário faz tanto porquê, né? Será que vai ter retorno? Será que... Não. Investe, começa a caminhar. Dê o passo para que Deus dê o chão. As coisas vão acontecer. Se deu paz no seu coração, quando eu entrei no Fire, eu não tinha como pagar. Quando veio para mim, na minha época, era quase 100 mil reais. Falei, mas como? Mas eu nem pensei, eu não terminei a frase na minha cabeça. Porque dentro do meu coração, a única coisa que tinha era, feche agora. Falei, vou fechar. Não, mas assim, que eu acho que, diferentemente de muitas pessoas, eu procurei. Então, eu não fui para um evento e fui chamado a entrar. Eu procurei, eu quis fazer parte do FAI. E aí, entrou em 17 dias, eu paguei 100%. Olha só. Então,
Se eu tivesse, imagina, se eu tivesse pensado, se eu tivesse colocado um monte de empecilho, um monte de muro, porque aí, se você não prepara o seu interior para o desafio, você já colocou um muro entre você e seu futuro. Como é que seu corpo vai entender que ele precisa transpassar o muro? É mais fácil desistir, porque Sim, o muro, você trouxe aí 7 perguntas, imagina o tamanho desse muro. sim. Então, quando você já não coloca o muro, só vai porque deu paz no seu coração para seguir esse caminho, não tem como dar errado. Então, eu fico pensando, se eu não tivesse entrado, eu não estaria aqui hoje. A gente não estaria conversando com Verdade. certeza. Porque lá atrás eu nem me comunicava direito. Eu nem conversava, eu nem aceitaria estar num podcast. Meu primeiro podcast foi feito depois que eu entrei no clube. Olha E tá só. lá no canal do Johnny. Se você for lá e ver, você nem me reconhece. Cabelo, forma, vergonha, trejeito de falar. Eu tinha total, era um bicho do mato Ah, praticamente. Então, se a minha mente expandiu, de qualquer pessoa pode expandir. Então, é importante, às vezes, a pessoa procurar vídeos meus mais antigos, que ela vai ver e fala, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? É o poder da mentoria. E você tem um clube. Então é importante, olha, se você pegasse ali, não sei se você fez isso, mas se você pegasse os testemunhos dos seus alunos, perfeito. de tudo que colocou, começa a colocar isso no Instagram. Sim, Chama eles para gravarem, fala o que mudou, o que impactou, sim, porque é o exemplo que arrasta. com Não tem certeza. outra coisa que emociona. Então chama seus alunos para gravar, porque aí você vai ver, porque aí a pessoa se conecta, ela acredita. Fala, nossa, mudou. Porque é identificação, tudo é identificação. E é interessante você trazer isso, porque daí as pessoas vão ver e falar, eu tenho que fazer parte do clube dele, porque eu tenho uma chance de dar certo. E às vezes vai dar certo. Já entra, então não entra com o porquê. Ela já entra acreditando nela mesma. Eu vou entrar, vai dar certo para mim. Deu certo para ele, por que que não vai dar certo para mim? A gente tem que ser um pouquinho assim às vezes. Com certeza, Rodrigo. E conta aí para o pessoal um pouco da sua mentoria, né? Como que você desenvolveu essa mentoria? Hoje, quantas pessoas você tem ajudado? Qual o papel da sua mentoria hoje? Como você tem impactado vidas, né, com a sua mentoria? A minha mentoria tem 2 momentos, né? Então, ali em fevereiro deste ano, voltando de uma viagem de Nova York, eu entendi que eu tinha que ter a mentoria. Num primeiro momento, eu montei ela individual. Então, aí eu falei, mas o que que eu vou fazer nessa mentoria? Mas daí eu lembrei, como eu já tinha 31 anos de experiência na área de contabilidade, falei, vou falar sobre negócios. E eu tenho uma espiritualidade muito forte. Então, desde muito cedo, eu sou uma pessoa que se abandona em Deus todos os dias. Então, eu falei, Deus me ajudando de um lado, a experiência da minha história de outro, eu tenho como transformar e impactar. Eu fiz isso com 21 pessoas. Foi um processo de transformação, assim, absurdo deles em mim. Porque o aluno também ensina muito a gente, Sim, né? Não muito. é só. Eles nem imaginam, isso eu falo para eles. Porque o papel do mentor é ele não ter muito significado na transformação do aluno. Então, essa sempre foi a minha percepção. Porque eu faço com que o aluno saia da caixa, que ele pense sozinho, que a gente dá as ferramentas um pouco meio escondido, assim. Então, você vai falando perguntas e o aluno vai chegando em respostas. Às vezes ele não sabe responder, fala, ó, leva para casa, dorme com essa resposta. Na próxima sessão nós vamos falar sobre. Quando o aluno retorna, ele já volta com a resposta, que a gente, pela experiência, Sim, sabe qual é, né? E daí eu falei, quando a gente está ali no Clube Energy, nós somos convidados a todos nós temos os nossos clubes. E aí eu estava numa imersão do Thiago Brunet, que eu faço um acompanhamento com ele, e lá Deus me deu uma palavra. Ele me deu a palavra alto. Eu não sabia, deixei anotada no meu caderno e fui. Quando nós fomos para a imersão do Energy, o Johnny lançou o desafio que todos nós estaríamos desafiados, se eu não me engano, 75 dias, a fazer uma lista de tarefa, mas no final da lista era cada um abrir o clube. Então todos nós teríamos o nosso próprio clube de negócio, automaticamente as mentorias em clube, como é o Fire. E ali mesmo eu já sabia que o nome seria Alto. Alto porque vem de Deus, o que vem do alto, né? Porque a gente tem que se colocar todos os dias como barro. Nós não somos ninguém. Nós sim. só somos alguém pela graça de Deus. Então, quando você se coloca nesse sentido de servir, é muito fácil as coisas acontecerem, porque não é mais sobre você. Então, a minha mentoria ela vai trabalhar
mentalidade, espiritualidade e crescimento. Também focado em cultura, formado em pessoas, porque, diferentemente, eu não quis abrir o clube sozinho. Porque eu tenho uma frase comigo, com a minha equipe, que é: ninguém é bom sozinho. E quando eu fui estruturar ali o clube, eu falei, cara, eu não vou ser mentor sozinho. E eu chamei 10 amigos que eu confio muito na profissão, em quem são grandes players do mercado. Fiz o convite e todos aceitaram. Que legal. Então, o clube ele nasce já com 11 mentores de diversas áreas para ajudar o empresário, de fato, a expandir mentalidade. Muito bom, Rodrigo. Bem interessante aí e muito importante aí o impacto que você está gerando na vida aí dessas 21 pessoas e que vem realmente fazendo a diferença. E hoje, cada vez mais, né, Rodrigo, você vê que essa questão da mentoria, ela vem aumentando, ela vem escalando, né? Então, a gente percebe duas situações, uma necessidade, uma dor muito grande. A gente percebe que o empresário realmente precisa de um guia, precisa de uma referência, precisa de ambientes. E a gente realmente vê que é necessário ter essa mentoria, é necessário ter uma pessoa para o acompanhamento. Mas como a gente até estava falando aqui um pouco atrás, que tudo também muitas vezes pode cair, né, como se fosse uma coisa normal e natural e que talvez não vai gerar entrega perceptível para o empresário, ou para um líder, ou para uma outra pessoa, né? No seu pensamento, na sua visão, você acha que a mentoria cada vez mais ela vai se fazer necessária, vai ser escalável, vai ter uma necessidade cada vez mais de formar mentores, ou ela pode talvez, de uma certa forma, por algumas pessoas ou por uma parte de mentores não gerar entrega, ela ser uma coisa um pouco mal vista por uma parte dos empresários? Como que você enxerga isso? Eu enxergo que ela nunca vai morrer. Porque, se você pensar, desde pequeno você tem mentor. Seu pai e sua mãe te ensinou a comer, caminhar, andar, te educar, foram seus mentores. Seus professores de escola foram seus mentores para te educar. E assim, conforme você vai vindo sua vida, você vai sempre lembrar que alguém te ensinou a fazer aquilo que você faz. Então não tem como você subsistir sem mentoria. Então, se olhar para a gente, você tem mentor, eu tenho 4 mentores. Tenho o de formação pessoal, tenho o Johnny, tenho o Henrique e tenho um outro, o Thiago Brunet. Então, são pessoas que me ajudam de mentalidade. Aí você olha, essa pessoa que eu estou querendo que me mentore, ela tem resultado? Você tem suas empresas, Sim. você tem resultado. Uma coisa que eu achei fantástica, que eu acho bom trazer aqui, é a qualidade de entrega que você tem do seu time. O brilho nos olhos que ele tem com vocês. A hora que eles olharam para você, eu fiquei olhando ali você no Missão Fire, o time te admira. As pessoas gostam de você. Então, você já tem liderança. Você entrega resultado. Você está num clube de negócio, ou seja, você está buscando informação para entregar. É só a conexão que a pessoa precisa ter com você. Então, a hora que ela entende a conexão, ela fala, pô, ele está buscando conteúdo, ele tem time que admira, ele tem uma empresa que gera resultado. Como que você não vai impactar a vida desse empresário? É óbvio que você vai impactar. Não tem como, na minha concepção, Sim. um empresário ficar sem mentor. Não existe isso. Uhum. Eu acho que os ruins vão embora, Aham. porque automaticamente eles se destroem sozinho. Porque eu falo para as pessoas, cresçam de forma sadia e ética. Porque quem não opta por nenhum dos dois caminhos, tem prazo de validade. Vai vencer. Agora, quem está no caminho ético, crescendo, e não se preocupa com o número, que às vezes as pessoas se preocupam, né? Tem um X número de seguidor, ou meu clube é muito pequenininho. Preocupa-se com o impacto. O que você está gerando de valor? Porque, graças a Deus, nós dois somos empresários. Eu tenho escritório de contabilidade e você tem saúde ocupacional, né? Isso. Nós já temos nosso faturamento que mantém a nossa vida. Sim. Então, a nossa mentoria ela é muito mais ligada numa questão de impactar vidas, e isso eu vejo em você, do que da gente ganhar dinheiro. Sim. Porque se fosse para ganhar dinheiro, a gente nem teria entrado na mentoria. Sim. Então, a gente, de fato, está interessado. Aí você olha, um profissional como você, um empresário como você, Rodrigo, fala, eu tenho que fazer parte do clube dele. Por que eu não faço? Olha o valor que ele tem. Você estava aqui fora apresentando sua esposa, a importância que ela tem na sua vida. Como que eu não vou querer ser mentorado por uma pessoa cheia de valores como você? Aham. Você vai, de fato, impactar e mudar. Então, não tem como ficar sem mentor. Muito bom, Rodrigo, muito bom. E um ponto importante para ter uma mentoria, muitas vezes, a gente percebe isso muito, né, muito falado também,
é sobre o nível de consciência, o nível de mentalidade, né? Então a gente falou muito do empresário que ele tem que investir, o líder, né? Muitas vezes um líder de RH, um líder de processo que também ele tem que buscar esse conhecimento, mas como a pessoa ela consegue modificar esse nível de consciência, melhorar esse nível de mentalidade para ele realmente buscar esse conhecimento, buscar essa mentalidade e fazer a diferença na vida dela, né? Como que você enxerga isso, né? Como a gente consegue modificar esse nível de consciência, esse nível de mentalidade para ele estar assim apto a obter esse conhecimento? Esse é muito fácil. A pessoa vai olhar o sonho dela. O que que ela quer ser? Então, para você alcançar um sonho, você precisa passar pelo processo. Então, vamos supor que você quer ser um empresário de sucesso ou um líder de RH, uma pessoa que inspira dentro de uma corporação. Uma novela vai te dar isso? Uma série de TV vai te dar isso? Então, é o preço que você tem que pagar para realizar o sonho que você quer. Então, é podcast, é formação, é faculdade, é treinamento, é imersão, é mentoria. Então, qual o processo que eu vou conseguir meu sonho? Então, é muito fácil de escolher. Se eu for para um show de rock num final de semana que vai ter uma imersão ligada aos recursos humanos, o que vai te dar lá na frente o que você está buscando? São escolhas. Sim. Então é muito fácil você saber o que caminho você quer tomar. Então quando você olha para aquele sonho, aquilo que você quer ser no futuro, existe uma linha para chegar lá. Então tá na hora de começar a fazer a linha. Será que a gente gosta de todo dia ouvir podcast? É óbvio que não. Mas como a gente vai estar numa cadeira com o aluno para passar a informação? Então a gente se sente obrigado. Eu leio pelo menos 4 livros por mês. Não leio menos que isso. É de 4 a 6 livros por mês que eu leio. Eu leio muito livro. Por quê? A gente tem que ser um poço de conhecimento. Sim. Senão a hora que... Mas eu vou ler livro policial? Só leio um por ano. Adoraria ler 15, 20, Sim. 30. Mas se eu me propus ajudar pessoas e mudar a mentalidade, a minha condição tem que ser diferente. Sim. Então foca no seu sonho. E aí fica fácil. Naqueles pequenos minutos que você vai ficar estressado, que às vezes a gente quer assistir uma série, Sim. quer maratonar um Round Six, É. né? Mas, pô, o que isso vai me levar? Quanto Com de isso tempo vai- eu uso isso, né? E quanto isso vai me atrasar? Esse é o problema. Hoje, o que é mais caro no mundo? Tempo. Tempo. Então, onde você investe seu tempo? Né? Então, tem aquela coisa, né? Onde está o que você está pensando, lá também está o que você precisa fazer. Então, é simples de escolher. E aí, quando você olha para a meta, para o sonho, é fácil de você entender. É a mesma pessoa, aquela pessoa que quer emagrecer, quer estar no shape. Eu sou uma pessoa aqui que pesou 180 quilos. Eu sou uma pessoa que tem redução de estômago. Então, você vai na minha rede social, 4h30 da manhã. Ontem, a gente saiu do evento meia-noite. Até o Mike, que cuida das minhas mídias, hoje de manhã ele falou, não acredito que você foi na academia. Falei, é a disciplina. Eu preciso de fazer isso. Então, não é porque eu quero. A hora que eu acordei e despertou o relógio, você acha que eu sorrio, super feliz? Não. É a disciplina. Meu corpo precisa disso. A disciplina que eu coloquei, tanto de dieta como de exercício, precisa disso. Sim. Então, execute. É o famoso sorrir a cene. Tem que fazer, não tem o que fazer. Verdade. E nesse desafio eu percebo, tá, Rodrigo, de mudança de consciência, como você citou bem, né? Colocar um sonho, colocar um objetivo, né? Uma coisa que você queira chegar, queira galgar, tanto para você profissionalmente, como para sua família, como para os seus familiares, né? Porque quando você começa a mudar de nível, você modifica primeiro você consegue mudar a vida da sua família, proporcionar momentos mais impactantes, ajudar familiares, ajudar pessoas. Só que é um processo, né? E nesse processo, muitas vezes, a gente percebe, eu senti isso, né? Principalmente no início, que foi mais no ano passado, eu comecei, você tem obstáculos, né? Você tem ali situações difíceis. O que eu fiz, né? Geralmente eu colocava cada obstáculo, cada desafio como um aprendizado. Porque muitas vezes na mentalidade que nós temos talvez um pouco mais fraca, a gente coloca aquele desafio, aquela dificuldade como um problema impossível de resolver, que é igual o muro que você citou muito bem, e a gente fica preso e refém daquele problema. A partir do momento que a gente entende que aquilo é um aprendizado, que aquilo é um desenvolvimento, que foi bom ter aquele problema, a gente consegue realmente, talvez, sair de uma forma mais rápida e fácil daquela situação e passar para o próximo nível. Mas
Como as pessoas que estão nesse processo de conhecimento, de informação, de conteúdo, de mentoria, eles têm que enxergar os desafios que vão ter na frente. A tudo dá graças a Deus. Tudo que acontecer, vão acontecer coisas boas e coisas ruins. Mas ninguém forja um caráter, ou forja uma espiritualidade, ou forja um ser empresário sem problemas. Então, quando você passa por diversas coisas que vão testar você, o que está acontecendo, isso só está te fortalecendo. Porque se acontecer um erro, você vai cair no erro outra vez? Você vai se preparar. Então, se você ali, dentro de uma situação que você tomou, você às vezes perdeu um colaborador, perdeu um cliente, teve um problema dentro da sua casa, você não vai repetir aquele erro. Da próxima vez que acontecer, você vai falar, eu preciso comunicar, preciso ter uma estratégia melhor. Então, se a pessoa pensar que tudo que vai acontecer com ela dentro do processo só está fortalecendo ela, só está tornando ela ainda mais forte, ela não vai ter tempo para chorar. Ela não vai ter tempo para desanimar. Parar por quê? Você não decidiu começar? Quando a gente vai para uma montanha-russa, terrível montanha-russa, né? O carrinho vai parar? Não vai. Não vai. Ele vai rodar, dar pirueta, virar você de ponta cabeça. Às vezes você vai até vomitar, mas só vai parar no final. Foca no sonho. Tem uma coisa que eu fiz no escritório que eu acho que todo empresário precisaria fazer. Nós não sabemos o tamanho dos sonhos que estão nas nossas mãos dos nossos colaboradores. E aí, isso eu vi num outro escritório, foi da Rosângela Costa. Lá, todo início de ano, ela pede para que os funcionários falem seus sonhos. Olha. Entendeu? Qual que é seu sonho? O que você quer fazer? Mas deixa aberto para a pessoa responder. Eu quero uma casa, eu quero viajar para Disney, ou eu quero casar com meu marido na igreja. Sim. Nós, empresários, conseguimos metrificar daqueles sonhos qual a gente consegue ajudar a realizar. Boa. E não é efetivamente pegando o seu caixa e pagando. Às vezes é criando um plano de carreira para aquela pessoa dentro da empresa para que ela tenha dignidade dela mesma pagar por aquele sonho. No final do ano, quando você sentar para fazer isso, você vai ver como a vida das pessoas andaram. E foi por você que deu a oportunidade delas fazerem parte do seu sonho. Porque ninguém é bom sozinho. Então você olha ali, você depende dos seus colaboradores. O primeiro pilar de qualquer companhia tem que ser pessoas. Elas te ajudaram a chegar onde chegaram. E aí você vai começar a enxergar que você também devolveu. E isso vira viciante, tanto para os colaboradores como para você. Porque aí você começa a ver de fato o impacto que você gerou. Então, se o empresário começar a perceber, porque nós somos muito colocados como carrasco, como que detemos as pessoas. Tem muita gente que vê a gente como milionário, que a gente escraviza pessoas. Será? Que emprega? 75% dos empregos do país estão na mão das pequenas empresas. Perfeito. Então, nós somos de fato. Então, começa a se olhar como um realizador de sonho. Né? Você recebe, mas você também entrega. E aí você vai começar a metrificar tudo aquilo que você ajudou a construir e realizar. Aí tem sentido a sua vida. Porque a vida de empresário só tem sentido se tiver propósito. Se não tiver propósito, fecha seu negócio, vai trabalhar para alguém, não continua. Porque se ganhar dinheiro não é propósito. Então você precisa saber qual que é o seu propósito. Levar seu conhecimento, impactar vidas, empregar pessoas, mudar a mentalidade. Qual que é o seu propósito? Então fala assim, se eu morresse hoje, o que você deixaria? O que as pessoas fariam de você no seu velório? Qual o seu legado? Exatamente. Será que você seria lembrado hoje pelo que você sonhou em ter? Aí você já consegue mudar a rota. Você não está conseguindo deixar aquilo que você queria. Então está na hora de mudar. A mentoria é um bom caminho para isso. Muito bom, Rodrigo. Passou rápido, passou voando aqui, né? E eu queria agora que você desse um recado aí para os empresários, para os líderes, para as pessoas que te acompanham, nos acompanham, sobre qual seria aí um insight, qual seria aí um recado que você gostaria de dar para todas essas pessoas, falando sobre a mentoria, falando sobre crescimento, falando sobre desenvolvimento pessoal. Então, o microfone está à sua disposição aí. Duas coisas aqui. Eu acho que, primeiro, vocês têm que lembrar sempre de honrar pessoas. Eu vou honrar o meu amigo aqui, vocês os acompanham, ele está na rede social, está no YouTube, está fazendo esse trabalho gigante. Então, por que você não está no clube de mentoria dele?
Então não tem sentido você não estar dentro do clube dele. Ele falou que faz uma mentoria de 3 meses, certo, Rodrigo? Isso. Então, só 3 meses. Pensa você se arriscar, parar um tempinho da sua vida, 3 meses, para dar uma chance para o Rodrigo, mas além de dar a chance para o Rodrigo, dar a chance para você. Será que não é a forma que está faltando para você dar o salto que você precisa? E segundo, sem alguém, você é a média das pessoas que você anda. Então, se você não está buscando pessoas maiores que você e pessoas que têm mentalidade maior que a sua, você vai continuar nesse caminho de tristeza que você está achando. Então, tá na hora de mudar. Muito bom, Rodrigo. É um prazer aqui ter você hoje. Sempre te achei um cara muito bacana. Conheci você pessoalmente há pouco tempo. Eu vi sua primeira palestra, né, num evento da Star Club e senti muita conexão, o jeito descontraído, o jeito brincalhão que você colocou ali em algumas situações. Me vi muito no que você falou, nas suas dificuldades. E você é meu xará, né? Rodrigo, Sim. não sei se você nasceu em 1981 também. Dois. 90 e 82, então estamos ali perto, né? Então, tudo isso realmente fez você estar aqui hoje presente e realmente fico muito feliz de ter hoje esse podcast com você. Fiquei muito contente do conteúdo que a gente pôde gerar, que a gente pode impactar mais pessoas. E você, pessoal, que nos acompanha nas redes sociais, acompanha aí nosso amigo Rodrigo Leite. Ele realmente é um empresário de sucesso, é uma pessoa que tem uma generosidade gigante, que quer realmente ajudar pessoas, que quer impactar pessoas e continue nos acompanhando aí no @globalworksso, também no @Rodrigo Araújo CEO, o nosso canal também do YouTube, @globalworksp. Então, continue nos seguindo, continue nos acompanhando. Você empresário que está aí com essas dificuldades, hoje trouxemos aí um mentor que vem ajudando, impactando pessoas. Eu também estou nesse projeto de ajudar e impactar empresários. Procure aí nos seguir e nos acompanhar e ver aí um pouco da Evolution Class voltado para empresários e o Evolution Prime voltado para você líder que às vezes está com uma dificuldade, está muito no operacional, não é estratégico, não é assertivo nas suas decisões. Obrigado, pessoal, e até mais.